We here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom, that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Went down to the river Jordan, where John baptized 3. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say, roll, Jordan, roll. Oh, now roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year, Jordan, roll. Essa música de fundo que você está ouvindo, ela tá na trilha do filme 12 anos de escravidão e é um hino religioso típico dos escravos do sul dos Estados Unidos. John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. Down in Alabama with its vicious races, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolled. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. Please, 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 I can't breathe. Please, man. Please, somebody help me. Essa montagem que você acabou de ouvir tenta resumir 170 anos da questão racial nos Estados Unidos. Do discurso do Abraham Lincoln em Gettysburg, no fim da Guerra Civil, ao de Martin Luther King nos anos 60, passando pela vitória de Obama em 2008 e a morte de George Floyd em 2020, o racismo é uma das feridas mais abertas da história americana, desde a independência até os dias de hoje. Essa é uma história de dores, mas também de vitórias, de avanços e retrocessos. Mas essa história de escravidão, abolição e preconceito tem um personagem fundamental, que é o principal personagem do nosso episódio de hoje. Justamente o presidente Abraham Lincoln. O Lincoln foi muito importante, não só por ter ganhado a Guerra Civil e ter garantido que o país não se dividisse em dois. De uma certa forma, ele era a encarnação de uma espécie de mito americano do século XIX. Uma vez na Casa Branca, o Lincoln não só liderou o país numa guerra civil sangrenta, como garantiu a libertação dos escravos, e acabou sendo morto por isso. Ele seria o primeiro presidente a morrer no cargo, mas também não seria o único. Eu sou Luiz Hatz e esse é o podcast Uma História Americana, um projeto especial do Estadão sobre as eleições nos Estados Unidos. Ao longo de 10 episódios, vamos contar a história dos principais presidentes da história do país e o que eles ensinam para a democracia nos dias atuais. No capítulo de hoje, a gente vai falar sobre o Lincoln, a Guerra Civil e o fim da escravidão nos Estados Unidos. I can't accomplish a goddamn thing of any human meaning or worth until we cure ourselves of slavery and end this pestilential war. Não dá para falar em escravidão sem falar da independência americana. Se você ouviu o episódio do George Washington, e se não ouviu deveria porque ele tá bem legal, vai lembrar que a independência americana foi assinada em um acordo entre 13 colônias muito diferentes entre si, tanto na economia, quanto na geografia e até na religião. Aquele novo país era unido basicamente por uma ideia, a de se levantar contra a tirania da coroa britânica. Para manter essa ideia viva, algumas concessões foram feitas. A principal delas envolvia não mexer com a escravidão. Desde o século XVII, quando a Inglaterra tomou posse da América do Norte, houve uma divisão entre as colônias do Sul e as do Norte. Nas aulas de história do colégio, a gente aprende sobre as tais colônias de exploração e colônias de povoamento. As colônias do sul dos Estados Unidos tinham um modo de exploração mais parecido com o do Brasil, com grandes latifúndios e mão de obra escrava. E as do norte serviam de refúgio para as minorias que queriam fugir das guerras religiosas da Europa naquela época. Os primeiros escravos chegaram aos Estados Unidos em 1619.
As fazendas começaram a se desenvolver principalmente na Geórgia, na Carolina do Sul e do Norte e na Virgínia. Quando a independência chegou, na década de 1770, a principal diferença entre as 13 colônias era a questão da escravidão, que acabou dominando os debates no Congresso Continental, aquele congresso que acabou declarando a independência americana. Nessa discussão, decidiu-se que a questão da abolição não seria tratada a nível federal e haveria compensações para os estados do Sul, para que essas populações de escravos contassem para formar as bancadas do Congresso, mas claro, sem dar direito a voto aos negros. Então essa era a situação com a independência americana. Quando os Estados Unidos entram no começo do século XIX, começa a expansão do país para o oeste. Naquela época, os Estados Unidos terminavam no rio Mississippi, que é um rio que corta o país de norte a sul, desde Minnesota lá em cima até a Louisiana, no Golfo do México. Em 45 anos, de 1803 a 1848, o país ia dobrar de tamanho e chegar até a costa do Pacífico. Era o chamado Destino Manifesto. Por meio de uma combinação de negociações diplomáticas, compras de território e guerras, os Estados Unidos iam adquirir a Flórida da Espanha, a Louisiana da França, o Texas e a Califórnia do México e o Oregon dos ingleses. Então, em meados do século XIX, os Estados Unidos já têm o dobro do tamanho que eles tinham na época da independência. E a principal discussão dessa época era se esses novos estados que estavam sendo incluídos na União iam seguir o modo de produção do Sul, baseado na escravidão, ou do Norte, baseado no trabalho livre. Os estados do Sul queriam expandir a escravidão por um motivo estratégico. Se todos os estados novos proibissem a mão de obra escrava, com o tempo ela ficaria restrita a uma área cada vez menor do país e se tornaria economicamente insustentável. Para explicar essa questão da escravidão, eu chamei para conversar com a gente mais uma vez o professor Vitor Isaacson, historiador da UFRJ, especialista em História dos Estados Unidos. E eu queria começar perguntando para o senhor quais são as principais causas que levaram à Guerra Civil Americana. Olha, a escravidão está por trás de tudo, né? Apesar de uma corrente economicista, o progressivismo no começo do século XX, caracterizado como uma competição econômica, a escravidão está por trás de tudo porque ela é um assunto não resolvido no processo constitucional americano. Agora, o que acontece é que depois da guerra contra o México começou a haver uma disputa muito pesada sobre qual seria o caráter do trabalho nos territórios que eles tinham conquistado. Isso levou a uma série de crises relacionadas justamente à questão do trabalho nos novos estados, que está por trás da guerra. E, finalmente, a eleição do Lincoln, né? Quer dizer, você tem expansão territorial com incerteza sobre a forma de trabalho. Isso leva a um realinhamento partidário na década de 50 com a criação do Partido Republicano. E aí, em 1860, um candidato republicano com votos só no norte e no oeste ganha a eleição. E aí, esse fato acaba gerando a secessão do sul dos Estados Unidos, né? E, enfim, aí a guerra está posta. I'll be so glad when the sun go down. When the sun go down. I'll be so glad when the sun go down. When the sun go down. O Lincoln é um personagem fascinante. E a história dele, antes de se tornar presidente, é até mais interessante do que depois que ele chegou ao poder. Para começar a conhecer um pouco mais do Lincoln, vamos deixar ele mesmo se apresentar. Nasci em 12 de fevereiro de 1809, no condado de Hardin, Kentucky. Meus pais nasceram na Virgínia. Minha mãe, que faleceu quando eu tinha 10 anos, era de uma família chamada Hanks. Meu pai mudou-se de Kentucky para a Indiana. Quando eu tinha 8 anos, era uma região selvagem, com muitos ursos e outros animais selvagens na floresta. Lá eu cresci. É claro que quando atingi a maioridade, eu não sabia muita coisa. Ainda assim, de alguma forma, eu sabia ler e escrever. Mas isso era tudo. O Lincoln talvez seja o primeiro self-made man dos Estados Unidos. Ao contrário dos caras que fundaram o país, como George Washington e Thomas Jefferson, por exemplo, que eram ricos fazendeiros e proprietários de escravos, o Lincoln tinha uma origem pobre, de um cara que nasceu na fronteira dos Estados Unidos com os territórios indígenas e cresceu na vida por meio do estudo e das oportunidades que os Estados Unidos começavam a dar para todos. Todos os brancos, é claro. Mas, de qualquer forma, o Lincoln tinha uma característica que diferenciava ele das outras crianças que cresceram ali na fronteira. Desde muito cedo, ele gostava de aprender, gostava de ler. Ele era autodidata e devorava qualquer coisa que chegava na mão dele. Livros, poemas, romances, tudo ele gostava de aprender. E essa característica seria fundamental para ele ao longo de toda a vida.
Na adolescência, o Lincoln trabalha na fazenda da família para ajudar o pai e a madrasta, que ele considerava uma espécie de segunda mãe. Ele é muito atlético, tem quase 2 metros de altura e chegou a praticar luta livre e acabou sendo campeão de torneios na juventude. Quando o Lincoln faz 21 anos, ele muda para Illinois, outro estado da fronteira que tinha possibilidades econômicas melhores que Indiana. Já adulto, ele se distancia dos negócios da família e começa a se virar sozinho. Vira vendedor de lenha, dono de bar, militar, até que começa a se estabelecer como advogado. Mesmo sem ter feito faculdade de direito, ele passa no exame da ordem e começa a litigar, quer dizer, a advogar para clientes em todo o estado. Como ele é muito letrado, acaba ficando craque nas audiências judiciais. Ele ganha mais casos do que perde, e logo com esse sucesso ele começa a se interessar pela política. Na primeira parte do século XIX, a política americana vive um momento de mudança. Os 2 principais partidos da época eram os democratas e os Whigs. Os democratas são os mesmos democratas do Partido Democrata de hoje em dia, só que eles defendiam coisas totalmente diferentes. Era um partido agrário, muito ligado à escravidão e aos brancos do sul dos Estados Unidos. Já o Partido Whig tinha mais a ver com o Lincoln. Era o partido da classe média urbana, que começava a crescer sobretudo no norte do país, e foi pelos Whigs que ele se candidatou a deputado estadual por Illinois em 1834, e se manteve no cargo por 4 mandatos. Em 1847, ele vira deputado federal e vai para Washington. Conforme a carreira política do Lincoln vai crescendo, as tensões por causa da escravidão vão ficando cada vez maiores. Em 1854, uma nova lei sobre o direito à escravidão no Kansas e no Nebraska provoca a criação de um novo partido, o Partido Republicano. E fala um pouquinho pra gente dessa origem do Partido Republicano, como que ele se constitui, que grupos sociais que ele representa. O Partido Republicano foi criado em 1854, né? O sistema partidário anterior era dividido entre democratas e Whigs. Eram 2 partidos bisseccionais, né? Porque tinha no norte e no sul, que na verdade eram grandes coalizões de grupos de interesse estaduais. O que ocorreu é que em 1854 houve uma crise no território do Kansas relacionada a um ato que previa a admissão do Estado por um processo de soberania popular, mas isso gerou uma guerra civil no estado do Kansas, né? Porque havia grupos pró-escravidão e grupos abolicionistas se enfrentando, que é, na verdade, um ensaio da guerra civil no Kansas. E a partir desse conflito, o Partido Whig se desintegrou, e particularmente no norte, o Whigs, né? Democratas antissulistas, nativistas, que era o pessoal que não gostava de imigrantes, principalmente se fosse católico, né? E abolicionistas fundaram essa nova agremiação. O nome republicano apareceu pela primeira vez em New Hampshire, numa convenção, mas muito rapidamente o partido estava criado e já tinha se tornado assim, competitivo. Esse partido republicano casa diretamente com as ideias do Lincoln. Apesar de não ser um abolicionista radical, ele entra em sintonia com esse movimento político e acaba entrando no partido em 1856. A partir dali, a ascensão dele seria meteórica. Em 1858, ele se candidata ao Senado e ganha atenção por causa de uma série de debates contra o principal rival dele na disputa, um democrata chamado Stephen Douglas. O Douglas defendendo a escravidão nos novos estados que estavam entrando nos Estados Unidos e o Lincoln argumentando contra essa legalização da escravidão nos novos estados. O Lincoln acabou perdendo a eleição, mas a atenção que ele ganhou nos jornais da época acabou dando a ele uma dimensão quase nacional. Depois de 2 anos dessa derrota que ele teve para o Douglas, ele acabaria chegando à Casa Branca. A eleição de 1860 foi a primeira na história vencida pelo Partido Republicano e a mais importante dos Estados Unidos desde que o George Washington se tornou presidente. O Lincoln teve quase 40% dos votos, mais que os outros 3 candidatos, e no colégio eleitoral venceu por 180 contra 123 dos rivais. Mas é curioso que, além de ser deputado, ele não era dos republicanos a figura mais forte, né? Há uma convenção para escolher o candidato a presidente da República pelos republicanos em 1860, e o sujeito mais forte era o ex-governador de Nova York, William Seward, né? O Lincoln corria, vamos dizer assim, num grupo intermediário. Mas o Seward também tinha muita rejeição. Então, nas primárias de 60, o Lincoln acabou se tornando o segundo candidato preferido e acabou sendo indicado para a presidência da República, que foi realmente surpreendente.
E ele era considerado, além de ser um desconhecido, ele tinha uma reputação nacional, mas era um desconhecido, ele era considerado um republicano por demais, assim, conservador dentro das lideranças, e uma pessoa, assim, que não tinha expressão nacional, né? Não era conhecido. E ele venceu a eleição presidencial com votos basicamente do norte e do oeste. Então foi a primeira vez que um partido político venceu uma eleição presidencial com votos muito concentrados numa seção, numa região do país. E isso ocorreu, primeiro porque a população do norte já vinha crescendo substancialmente mais do que a do sul, mas também porque os sulistas se dividiram em 3 candidatos na eleição, e isso facilitou muito o trabalho do Lincoln, né? Foi a primeira vez que um republicano foi eleito, foi a segunda eleição presidencial em que os republicanos competiram, e o Lincoln, enfim, ele escolhe para o seu ministério um time de rivais, ou seja, ele aproveitou que tinha sido, né, eleito e colocou no gabinete os seus principais rivais dentro do Partido Republicano. O Lincoln foi eleito com votos em massa dos estados do norte com uma plataforma anti-escravidão. Não era uma plataforma radical, dizendo que ia libertar todos os escravos do sul, mas mesmo assim, esses estados sulistas se sentiram ameaçados. Em dezembro de 1860, antes mesmo da posse, a Carolina do Sul, o estado escravagista mais importante, decidiu sair da União. Em fevereiro, Flórida, Mississippi, Alabama, Geórgia, Louisiana e Texas tomaram o mesmo rumo. Quando Lincoln toma posse, em 4 de março, a guerra civil já é uma possibilidade quase certa. Ele assume o poder com parte considerável do país em rebelião contra sua autoridade e negando a jurisdição do governo federal. No discurso de posse, ele faz um prognóstico sombrio do que estaria por vir. Já se passaram 72 anos desde a primeira posse de um presidente sob nossa Constituição. Agora assumo a mesma tarefa pelo breve período constitucional de 4 anos sob uma grande e peculiar dificuldade, a ruptura da União Federal. Até então apenas ameaçada, é agora tentada. Em suas mãos, meus compatriotas insatisfeitos e não nas minhas, está a importante questão da guerra civil. O governo não os atacará. Vocês não podem entrar em conflito sem serem vocês mesmos os agressores. A Guerra Civil começa em 12 de abril de 1861. Quando o exército confederado ataca o Fort Sumter, na Carolina do Sul. Como você viu no discurso de posse, o Lincoln hesitava em agir abertamente contra os estados do Sul. Mas desde o começo daquele ano, o forte estava cercado por tropas confederadas, sem armas e sem comida. Quando o Lincoln assumiu, ele prepara uma missão para reabastecer a guarnição federal. Então ele notifica o governador da Carolina do Sul dessa missão, esperando que ele ia ceder. Mas ao invés disso, os confederados acabam dando o primeiro tiro. 3 dias depois, o Lincoln mobilizou 75 mil soldados para proteger ativos militares da União no Sul. Na sequência, a Virgínia, a Carolina do Norte, o Tennessee e o Arkansas se juntam aos confederados. A partir dali, seria a guerra aberta. A maioria dos historiadores diz que o Lincoln queria evitar o quanto pôde a Guerra Civil. Ele era um moderado na questão da escravidão dentro do Partido Republicano, e quando os estados do Sul decidiram abandonar a União, ele protelou o quanto pôde tomar uma decisão mais dura. O próprio discurso de posse que a gente ouviu é uma prova disso. Nos Estados Unidos, o presidente controla o que eles chamam do sistema de espólios, né? Que é a capacidade de preencher os cargos públicos. E os sulistas temiam que, através do sistema de espólios, os republicanos sabotassem a escravidão no Sul, principalmente através do controle dos Correios, né? Os Correios, basicamente, no Sul, sofriam censura, não podiam distribuir correspondência, panfletos abolicionistas, nem livros, como A Cabana do Pai Tomás, né? Então, uma vez que o Lincoln poderia, por exemplo, nomear todos os funcionários do Correio, os Correios, eles temiam que essa sabotagem fosse feita. Além disso, também temiam que ao longo do governo Lincoln passasse alguma emenda constitucional que proibisse a escravidão, né?
Isso era muito pouco provável. O Lincoln rapidamente declara que ele não vai interferir com a escravidão nos estados onde ela existia, porque ele considera que se trata de uma instituição estadual, que o governo federal não tem poder para fazer isso. Ele diz apenas que ele não vai permitir a expansão da escravidão para o oeste. Mas essa postura já era suficientemente complicada para os sulistas, levando os sulistas dos estados do sul profundo, principalmente, a se separar quase que imediatamente. A partir do momento em que o Forte Sumter é atacado, a União destaca um efetivo razoavelmente pequeno para o sul, e o Lincoln e seus principais generais desenham um plano para isolar e cansar as tropas confederadas. Esse plano, chamado depois de Plano Anaconda, consistia em fazer um bloqueio de todos os portos dos estados rebeldes no Oceano Atlântico e no Golfo do México e controlar o rio Mississippi, fechando assim um cerco em formato de cobra em torno da confederação, daí o nome Anaconda. O plano era promissor, mas a execução não foi tanto. No começo da guerra, a União não tinha navios suficientes para bloquear todos esses portos. Era muito pouco navio para 6 mil quilômetros de costa. O controle dos portos começou meio capenga, com pouca saída de navios nas mãos da União, mas o principal objetivo, que era impedir as exportações de algodão para a Europa e sufocar financeiramente os confederados, foi sendo alcançado ao longo da guerra. O doutor em História Americana pela USP, Alan Youssef, lembra que a Guerra Civil foi uma das primeiras guerras totais da história. A gente nota que a necessidade, talvez, dos estados da União, dos estados do Norte, de invadirem o Sul, obviamente dificultou muito mais a vida militar, né, da União. Porque uma coisa é você se defender militarmente, né? Você conhece o terreno, você tem os suprimentos, o seu armamento está lá. Outra coisa é você se deslocar, né, no terreno e ter que atacar as pessoas que já dominam aquele território. Evidentemente, o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento é uma novidade em termos de guerra. Muitos historiadores falam que a Guerra Civil Norte-Americana é a primeira guerra total da história, ou seja, uma guerra que vai mobilizar toda a sociedade, todo o Estado, todos os recursos necessários, né? E por conta disso ela vai gerar muito mais mortes também do que as guerras anteriores, que não eram guerras totais. No oeste, os homens da União se concentraram nessa tomada do rio Mississippi, liderados pelo general Ulysses S. Grant. Ele conseguiu ainda no começo da guerra 2 vitórias importantes, nos fortes Henry e Donelson. O objetivo da União é reunir o país, unificar o país. O Lincoln não tinha, nesse momento, a perspectiva de abolir a escravidão, né? Queria derrotar o Sul e chegar a uma conclusão com uma guerra que fosse pouco sangrenta. Também estabelece um bloqueio naval da costa do Sul. E o objetivo do Sul era não perder a guerra, porque quanto mais o Sul resistisse, haveria uma possibilidade de reconhecimento internacional da Confederação. O Sul também confiava que a Inglaterra e a França, até pela necessidade do algodão, rapidamente reconheceriam, né, o que transformaria uma guerra, digamos assim, regional numa guerra internacional, talvez. Né? Mas isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. E, basicamente, ambos convocam soldados, né, que são soldados brancos, 60% a 70% no sul vem do campo, né, no norte essa proporção é um pouco menor. Os soldados são muito parecidos em geral, né? No norte havia um pouco mais de imigrantes, mas são todos brancos. Ao longo da guerra, o norte chegou a mobilizar 2 milhões e 100 mil homens, o sul cerca de 750 mil. Mas inicialmente a ideia é que seria um conflito curto e algumas batalhas decisivas, né? Mas a resistência sulista mostrou-se assim formidável, digamos, né? E isso levou a uma total transformação da natureza da guerra, né? Que a partir de
1862, para o norte, passa a incluir a destruição da infraestrutura do sul e a libertação dos escravos como parte, né, de um processo militar. Em 1862, o Lincoln estava insatisfeito com os rumos da guerra e promoveu uma mudança no seu Estado-Maior. Ele tentou fazer algumas alterações na cadeia de comando, mas novas derrotas para a Confederação acabaram complicando esse cenário. Perdas republicanas nas eleições de meio de mandato, graças à alta da inflação e à alta de impostos provocados pela guerra, também fizeram com que o Lincoln buscasse novos meios de vencer o conflito. Então, veio uma vitória que acelerou essa mudança na maré. No primeiro semestre de 1862, o Lincoln designou um comandante republicano, um comandante militar democrata, que era o McClellan, para travar uma campanha na Virgínia, que era uma campanha para tomar Richmond, né, para ver se acabava com a guerra. A campanha foi um grande fracasso, foi uma derrota militar humilhante, e o Lincoln já vinha sendo pressionado pela ala mais radical do Partido Republicano a abolir a escravidão, mas ele sempre negava que ia fazer isso, porque tinha muita esperança realmente que os antigos colegas Whigs dele do Sul negociassem uma volta. Mas a partir dessa campanha, ele percebe que isso não vai acontecer e começa então a planejar a abolição da escravidão e uma guerra de destruição da infraestrutura do Sul. Não dá para ganhar mais uma forma, chamava, né, a gente podia dizer a guerra de lenço de pelica, né? Não, agora vai ser uma guerra total contra o Sul. Mas ele não podia, em março, julho de 62, declarar a abolição, porque a situação militar do Norte era muito ruim. O Norte vinha fracassando constantemente. Então ele foi convencido pelo então secretário de Estado William Seward a só proclamar a abolição após uma vitória militar, que aconteceu na Batalha de Antietam, que foi uma das poucas batalhas travadas no Norte, uma batalha travada ali entre Maryland e a Pensilvânia, em agosto de 1862. Então, em setembro de 63, ele faz o que se chama a proclamação preliminar da abolição, ou seja, ele proclama que os sulistas que não voltarem à União até 1º de janeiro de 63, ou seja, 3 meses depois, eles teriam seus bens confiscados e seus escravos libertados. Agora, veja a ironia da proclamação. Ela só liberta os escravos nos estados que a União não consegue alcançar, porque havia 2 problemas humanitários grandes na União. O primeiro, que ela tinha 4 estados escravagistas do lado dela, são chamados border states. Nesses estados ela não pode libertar, e ela já tinha uma população enorme de refugiados escravos fugindo para suas linhas, cujo status permanecia indefinido. Então, assim, a proclamação liberta onde os escravos não podem ser alcançados, né? Mas, evidentemente, ao longo dos anos seguintes, com os exércitos da União se aprofundando no território da Confederação, evidentemente, milhares de escravos, então, vão passar a estar nas linhas da União. Embora a Constituição considerasse a escravidão uma questão para os estados, o Lincoln declarou a emancipação como uma estratégia militar, na condição de comandante em chefe. Isso permitiu que os escravos do Sul fugissem e se unissem aos estados do Norte para enfrentar os confederados. Depois da emancipação, mais de 3,5 milhões de negros foram libertados. A emancipação é vista como um ponto de virada na guerra, e os anos de 63 e 64 são basicamente de vitórias da União, que começa a sufocar os estados do Sul. Sem apoio internacional e com uma economia em frangalhos, os confederados ainda tentavam resistir, mas sem muito perspectiva de vitória. Bom, em 63, há 2 batalhas importantes, né? Gettysburg e Vicksburg. Gettysburg no norte, na Pensilvânia, e Vicksburg no Mississippi, né? Que mudam o curso da guerra, porque, por um lado, os exércitos do Sul não mais tentarão invadir o norte para colocar um fim rápido à guerra, e o rio Mississippi passa a ser controlado pelo norte, né? Então, a Confederação
ela está dividida. E a partir de 63 até 64, os exércitos da União vão se aprofundando, tomam Atlanta, né, e passam a travar uma guerra que inclui a libertação dos escravos e a destruição da infraestrutura, fazendas, linhas ferroviárias, depósitos do sul. Após a Batalha de Gettysburg, o Lincoln faz um de seus discursos mais famosos em homenagem aos soldados que caíram em combate. É o mesmo discurso que você ouviu no começo do episódio, mas para facilitar, dessa vez a gente vai narrar para você em português. Cabe a nós nos dedicar à grande tarefa que está à nossa frente, que aqui decidamos fortemente que esses mortos não terão morrido em vão, que esta nação sob Deus renascerá em liberdade, e o governo do povo pelo povo para o povo não vai perecer. A virada na guerra e a tomada de Atlanta levam o Lincoln à reeleição, com alguma facilidade. O Sul já estava praticamente derrotado e no primeiro ano do segundo mandato do Lincoln, o Congresso aprova a 13ª emenda, que de fato coloca fim à escravidão nos Estados Unidos. A negociação para aprovar a 13ª emenda é muito bem retratada no filme Lincoln, do Steven Spielberg. Nesse filme, o Daniel Day-Lewis acabou ganhando o Oscar de melhor ator em 2012, e a atuação dele é impressionante, assim, ele parece o Lincoln como se fosse uma pessoa real. Nessa cena que a gente vai ouvir, o Lincoln, interpretado pelo Daniel Day-Lewis, argumenta que a abolição da escravidão era necessária para pacificar os Estados Unidos. This amendment is that cure. We're stepped out upon the world stage now, with the fate of human dignity in our hands. Blood's been spilt to afford us this moment. Now! Abolishing slavery by constitutional provision settles the fate for all coming time, not only of the millions now in bondage, but of unborn millions to come. O Lincoln consegue aprovar a emenda em janeiro, mas a rendição do Sul e do General Lee só viria em 9 de abril, na Batalha de Appomattox. O Lincoln consegue aprovar a emenda em janeiro, mas a rendição do Sul só viria em 9 de abril, na Batalha de Appomattox. O presidente, no entanto, não viveria muito para ver o fim da guerra. No dia 14 de abril, ao ir a uma peça de teatro em Washington, ele seria baleado por John Wilkes Booth. Ele morreu no dia seguinte e virou um símbolo para toda a história dos Estados Unidos. O professor Youssef vai contar pra gente como que ocorreu esse assassinato. Então Lincoln ele toma posse em março de 1865, como é tradicional nos Estados Unidos, e pouco depois, né, em 14 de abril daquele mesmo ano, ele acaba sendo assassinado. E qual que é a história desse assassinato? Foi um sujeito que era um ator chamado John Wilkes Booth, que era um ator famoso na época, ator de teatro e tal, mas que tinha profundas relações com o Sul, né? Alguns até dizem que ele era uma espécie de espião dos confederados no Norte. Ele articula por conta própria um plano para assassinar Lincoln, Seward, né, que era o homem forte do governo Lincoln, e o próprio vice, Andrew Johnson. Então, ele arregimenta uma série de pessoas e parte para execução do plano dele. Ele ficaria encarregado, Booth, né, de assassinar o Lincoln no Teatro Ford, em Washington, D.C., outra pessoa ficaria encarregada de atacar o Seward na casa dele, e outro ficaria responsável por atacar o Johnson na casa dele. Então, a primeira parte do plano, executado pelo próprio Booth, ela é muito bem feita, né? Então, o Booth acaba
entrando na cabine do Lincoln. O Lincoln estava assistindo uma peça chamada Our American Cousin, né, nosso primo americano, e, enfim, estava naquele camarote, né, presidencial e tal, junto com a família, e o Wolf acaba conseguindo entrar nesse camarote e ele dá alguns tiros no Lincoln, né? O Lincoln viria a falecer no dia seguinte, pela manhã. Ele não resistiu ao ataque. O resto do plano não dá nada certo, né? O responsável por atacar o Seward, ele bate na casa do Seward dizendo que era da farmácia e tinha vindo entregar uns objetos e uns remédios, e a família desconfia e tal, mas ele acaba entrando na casa, arrombando, e ele dá um tiro no Seward que atravessa a bochecha dele e por pouco não pega o pescoço aqui, né, o que seria absolutamente fatal. Então, o Seward, ele acaba não falecendo, ele vai ter uma série de sequelas por conta desse tiro, mas ele consegue permanecer vivo. E o interessante dessa história é que o responsável por atacar o Johnson, ele acaba tomando várias antes de cometer o crime e acabou nem tentando cumprir a parte dele no acordo. A morte do Lincoln choca tanto o norte quanto o sul. Ele acabaria se tornando uma espécie de mártir nos Estados Unidos, e até hoje é reconhecido como um dos principais presidentes da história do país. A questão da escravidão, no entanto, não morreu com a Guerra Civil. Nas décadas que se seguiram, os negros continuaram sofrendo discriminação e violência, sobretudo no sul do país. Mais de 150 anos depois, os Estados Unidos elegeram um presidente negro, e esse ano podem eleger a primeira mulher negra presidente caso a Kamala Harris derrote o Donald Trump. Mas a questão racial ainda permanece uma cicatriz aberta no país. Diante de tudo isso, a gente perguntou para os nossos entrevistados qual seria o legado do Lincoln para a democracia americana. Para o professor Isaacson, o Lincoln é a versão americana das revoluções liberais que mudaram a Europa no século XIX. O Lincoln é o herdeiro do pensamento liberal das revoluções europeias de 1848. Né? Ele é o grande unificador dos Estados Unidos. Antes da Guerra Civil, apesar da Constituição, os Estados Unidos eram um compacto de estados que não era muito fortemente unificado e não tinha um governo federal com capacidade estratégica. Né? Uma das grandes obras do Lincoln foi justamente unificar esse compacto. E, ao fazê-lo, ele criou as condições para a decolagem de um capitalismo que já existia, mas que era muito emperrado. Quer dizer, aí você tem as taxas para defender a indústria, a guerra também possibilita o desenvolvimento de uma política industrial mais agressiva, incluindo, né, a expansão da rede ferroviária, enfim, várias questões que assombravam a existência dos Estados Unidos desde a independência são resolvidas, de fato, pelo que ele é um grande estadista e talvez seja o maior presidente dos Estados Unidos, apesar de ter tido um mandato relativamente curto, né? São só 4 anos, mas assim, ele concluiu várias questões importantes. E eu acho que o Lincoln era uma pessoa que tinha um conhecimento profundo mesmo da teoria política americana, né? Um conhecimento empírico. E ele é no governo dele que ocorre a abolição da escravatura, que é um evento importantíssimo também para essa definição do tipo de Estado que os Estados Unidos vão ter. Agora, realmente, a Guerra Civil não resolveu o problema do racismo e particularmente da dificuldade de pensar a cidadania de uma forma pelo menos birracial, né? Para não falar dos chineses e dos índios, né? Chineses que são um grupo também super discriminado na política americana, mas se ensaiou ali no final da guerra a ideia de que, bom, então todos são cidadãos, você vai ter uma política mais ampla, né? Difícil fazer exercícios de história contrafactual. Se a reconstrução tivesse tido sucesso, possivelmente ela teria posto uma trava nas políticas intervencionistas do grande porrete que os Estados Unidos começaram a exercer na América Latina a partir da década de 1890. O fato é que
com a derrota da reconstrução e o advento do que os sulistas chamam de redenção, né? Porque voltaram, os brancos ricos voltaram. Você tem no Sul essa combinação de racismo e empobrecimento, que é uma combinação fatal para a política interna americana no século XX, né? Além disso, cria-se a questão da migração, né, dos direitos dos negros do Norte, que também é uma coisa complicada, e de uma imaginação social que foi muito racista e que tem dificuldade de se livrar desse negócio. Na saída da Guerra Civil, eu acho que há problemas muito sérios, e esses problemas, para mim, estão ligados um pouco eu falei de vontade de lutar, mas também tem uma vontade de transformar, né? O Lincoln, no início da guerra, ele não tinha uma vontade de transformar o Sul, né? Ele foi adotando essa postura, e talvez, se ele tivesse tido um segundo mandato inteiro, ele pudesse ter avançado mais nessa área. Mas o fato é que a sociedade do Norte sempre foi muito ambivalente, até que ponto ela apoiaria uma transformação total do Sul. E havia muita gente lá que tinha dificuldade em pensar nos negros como freeholders, né, como produtores independentes, como eleitores, como pessoas autônomas. Já o professor Youssef, da USP, considera que o Lincoln deixou heranças importantes para a democracia americana, mas que, ao mesmo tempo, a Guerra Civil deixa mazelas que duram até hoje. O que fica do Lincoln de exemplo e da Guerra Civil, de modo geral, de exemplo para a democracia americana? O que a gente tem que pensar, eu acredito, é que a história ela é feita de uma certa relação dialética entre transformações e mudanças, né? Nunca tudo se transforma e nunca tudo permanece da mesma forma, né? O que eu acho que a gente precisa entender é que a Guerra Civil norte-americana, ela acabou, ela destruiu alguns compromissos políticos que foram estabelecidos no momento da independência dos Estados Unidos por conta da escravidão. Mas ela não foi capaz de acabar com todos esses compromissos, né? Se a gente pensar, por exemplo, que até hoje os Estados Unidos fazem uma eleição presidencial que não dá, né, não elege o presidente que é eleito pela maioria do povo, né? Isso é um resquício da escravidão, né? Por conta da representação que foi estabelecida lá para dar poderes iguais para estados sulistas e estados livres, né? Então, a Guerra Civil ela é um marco importante dos Estados Unidos, mas ela não foi capaz de acabar com todas as mazelas que foram produzidas pela escravidão, né? Eu disse agora há pouco, os negros norte-americanos ganharam a cidadania, passaram a ser considerados cidadãos, né? Mas, por muito tempo, em alguns quesitos, até hoje, essa cidadania continua sendo uma cidadania de segunda classe, né? A gente vai ter ali, logo depois do período da reconstrução, um período que é o período do Jim Crow, né? O que é o período do Jim Crow? O período de criação de leis e práticas estaduais e locais no sul dos Estados Unidos que minaram toda essa igualdade assegurada pelas emendas constitucionais que foram fruto da Guerra Civil, né? Se antes da guerra o federalismo era uma espécie de instrumento utilizado pelos escravistas para defender a escravidão, depois da Guerra Civil, o federalismo passou a ser usado para manter a desigualdade racial, né? E aí foram criados uma série de black codes, os chamados códigos negros, né? Então, se você é obrigado por lei a criar escolas para a população negra, você segrega, você cria escolas para negros e escolas para brancos, né? Se os negros têm possibilidade de votar, como qualquer outro cidadão,
os estados do Sul vão criar o quê? Condições para uma pessoa se tornar eleitora. Então, se ela for analfabeta, ela tá proibida de votar. Quem que era a maioria da população analfabeta? Negros, né? Você proíbe casamentos interraciais, você proíbe porte de armas por parte da população negra, né? Não é à toa que a população negra sofre até hoje com a violência, que durante muito tempo quem teve o monopólio da violência foram os brancos, né? Você criminaliza aqueles que não possuem ocupação fixa. Então, se você não tem um emprego, né, você vai preso. Simples assim. Então, aqueles avanços que a Guerra Civil trouxe para a população negra não foram avanços completos. Eles demandaram todo o movimento de direitos civis na década de 1960 e demandam toda uma atuação, até hoje em dia, da população norte-americana para que esses direitos sejam, de fato, garantidos e desfrutados pela população negra dos Estados Unidos. O fim da Guerra Civil levaria à industrialização dos Estados Unidos e a um crescimento econômico nunca antes visto na história. O país rapidamente se tornaria uma das maiores economias do mundo nas décadas que se seguiram. Tanto sucesso, no entanto, também cobraria seu preço. 70 anos depois da Guerra Civil, os Estados Unidos enfrentariam outro desafio, a crise de 29. Mas isso já é um assunto para o nosso próximo capítulo, que vai tratar da presidência de Franklin Roosevelt. O podcast Uma História Americana é uma realização da Editoria Internacional do Estadão. Contou com a apresentação, roteiro e entrevistas minhas, Luiz Hatz, produção de Gustavo Lopes, sonorização e montagem de Moacir Biasi e narração incidental de Gustavo Lopes. Você ouve esse podcast em todas as plataformas de streaming e no canal do Estadão no YouTube. Os episódios novos são sempre publicados às terças, às 6 da tarde.